Graça e paz, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudarmos a Sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é em nome de Jesus que nós nos apresentamos a Ti. E nós viemos em busca do poder, da direção e do batismo do Teu Espírito para sermos, Senhor, Tuas testemunhas no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância para a vida de uma criança. É o regime alimentar. Não é verdade? O que isso influi? A palavra de Deus nos diz assim, em 1 Coríntios 10:31, que é o nosso verso de hoje, diz assim: portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E ainda tem o verso de Provérbios 22:6 que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Louvado seja Deus, porque é uma proporção muito grande de dar certo, não é? Quando os pais cumprem a sua parte, Deus é fiel em cumprir a parte dele. Olha o que diz a serva do Senhor. O alimento para o bebê é o que lhe foi provido pela natureza. Não devia ser necessidade ser dele privado. É falta de coração eximir-se a mãe por amor da comodidade ou das diversões sociais, da delicada tarefa de amamentar o seu filhinho. Nada poderia impedir a mãe de cumprir esse propósito tão lindo, não é? Porque ser mãe é missão, é um chamado de Deus. E aqui ainda diz a serva do Senhor: em maior ou menor grau, a ama comunica seu próprio temperamento à criança. Então nós precisamos entender aqui a seriedade do que é dar um filho para que outra mulher amamente. Porque diz que a mãe que consente que seu filho seja amamentado por outra deve considerar bem os resultados de isso produzir. Porque em maior ou menor grau ela comunica o quê? O temperamento próprio para a criança. Que intimidade, não é? Mal se pode apreciar devidamente a importância de habituar bem as crianças quanto a um são regime alimentar. As crianças devem aprender que têm de comer para viver e não viver para comer. Não é? Esses hábitos devem começar a ser implantados já na criancinha de braço. E muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas essa criança ainda não entende. Não entende mesmo, por isso ela pode ser educada, por isso ela pode receber a instrução certa, não é verdade? Ela só deve tomar alimento a intervalos regulares, a menos frequentemente, à medida que vai tendo mais idade. Queridos, nós somos criados por Deus para ter 3 alimentações. Alguns organismos ficam bem com 2. Já a criança precisa adequar a idade, mas não precisa se dar à criança alimento quando ela tem necessidade de atenção. Entende? Às vezes a gente quer corrigir um erro com outro, não é? E nós sabemos que a intemperância é um pecado grave, não é? E que gera tantos outros danos. Não convém dar-lhe doces ou comida dos adultos, que é incapaz de digerir. O cuidado e a regularidade na alimentação dos pequeninos não somente promove saúde, tendo assim a torná-los sossegados e mansos, mas levará o fundamento para os hábitos que lhes serão uma bênção nos anos posteriores. Diz a serva do Senhor que nunca chegaremos a ser um homem paciente antes de sermos temperantes. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos dê graça para cumprir o Teu propósito e poder, para pôr em prática a Tua palavra. Abençoe a mim e os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.